Olá pessoal, estamos chegando no nosso 15º vídeo, né? E vou dar continuidade do que eu estava falando no vídeo anterior, né? Sobre o gerenciador de símbolos do CorelDRAW, tá certo? Então eu tinha criado dois símbolos aqui, né? Aquela estrela rosa, né? E a nossa bola aqui, tá? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre o gerenciador de símbolos, tá certo? Bom, gente, vale lembrar o seguinte, né? Todos os objetos que nós temos aqui, na realidade, ele não é contado como objeto, ele é contado apenas como uma instância de um símbolo que nós criamos aqui, tá certo? Isso significa o seguinte, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó, na nossa bola verde, vamos clicar nele aqui e vamos arrastar ele aqui para minha tela, né? Então vale lembrar que no caso aqui, né? Ó, selecionando a estrela rosa, eu tenho 3 instâncias. Selecionando a bola, eu tenho uma instância, tá certo? Então vocês vão encontrar aqui na parte de baixo alguns botões, tá? Esse aqui para inserir o símbolo em si, né? Eu falei para vocês, você pode clicar aqui e arrastar para a tela, ou você pode clicar aqui, ó, né? Ele já faz a inserção para vocês, tá certo? Esse outro aqui, a gente vai utilizar para fazer a edição de símbolo, e aqui nós podemos excluir um determinado símbolo. Vale lembrar o seguinte, no caso da exclusão do símbolo, primeiro, tá? Se você excluir um símbolo aqui, né, do gerenciador, todas as instâncias irão desaparecer também, tá certo? Então, por exemplo, ó, vou selecionar aqui, ó, né, o símbolo bola, né, e vou clicar aqui, ó, em excluir símbolo. Ele vai aparecer. Tem certeza que deseja excluir esse símbolo e todas as suas instâncias? Se você der sim, né, todos eles serão deletados, ó. Sim, tá? Eu sumi com o meu gerenciador de com o meu símbolo bola, né? E todas as instâncias também foram afetadas, tá certo? Vamos reverter, né? Vamos desfazer aqui e vamos manter o nossas instâncias aqui na nossa tela, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, né, observando aqui na visualização do símbolo, né, ele determina para mim marca aqui para mim quantas instâncias foram utilizadas, tá certo? Uma coisa que o pessoal que pergunta assim, né, olha, eu vou fazer o seguinte, né, tá vendo essa estrela rosa aqui? Ele é uma instância, ele é uma instância, tem 3 instâncias, né? Então isso aqui é uma instância, eu estou marcando 3 instâncias aqui do símbolo, né? Eu quero essa estrela aqui, né? Colocar, bom, tá rosa, eu quero ele laranja. Se você clicar aqui no laranja, o botão esquerdo do mouse, ó, você pode observar que não afeta, nem com o direito eu consigo mudar a cor de contorno, tá certo? Vamos tentar girar? Girar, ele gira, tá? Então, olha só, algumas propriedades você consegue alterar no símbolo, porém, algumas outras você não tem condições, como a cor de preenchimento, cor de contorno, né? Vamos ver se eu consigo alterar as formas. Olha lá, tá certo? Ó, não tem como você alterar, tudo bem? Tá? Aí pergunta assim, mas como é que eu consigo fazer alteração disso aqui? Né? Primeiro, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que fazer a edição do símbolo, tá? Mas como é que eu vou editar esse símbolo? Tá ok? Então basta você clicar aqui no nome, vir aqui, ó, e clicar aqui em editar. Ou se não, você seleciona ele aqui, e vem aqui nesse botão também, o botão editar. Tá ok? Então vamos verificar aqui, ó, editar. Ele vai abrir o meu editor, vocês estão vendo que ele está na cor rosa. Seleciono ele aqui, né? E vou passar ele, por exemplo, para azul, um azul claro. Terminei de fazer a edição do objeto, clico com o botão direito nele aqui, ó, e venho em concluir edição do símbolo. Terminei a edição. Só que agora o que aconteceu, né? A minha estrela rosa, que era rosa, agora passou a azul. Tá? Então eu também posso alterar o nome, né? Por exemplo, posso colocar aqui estrela azul, né? Certo? Então eu consigo fazer essas edições aqui. Mas você editou o símbolo e todas as instâncias eles foram afetadas. Logicamente, por quê? Porque elas são dependentes uma da outra, tá? Mas não tem como eu conseguir, por exemplo, deixar duas estrelas em azul e uma com uma outra propriedade de cor, né? Você tem condições sim. Só que é o seguinte, quando você fizer isso aqui, né? Esse elemento ele deixou de ser uma instância e volta a ser um objeto, tá? Ou seja, lembrando que a diferença entre você estar trabalhando com um objeto e a instância de um símbolo, tá? Está exatamente no tamanho do seu arquivo, tá ok? Então vamos lá, como é que eu vou fazer para alterar essa cor aqui que é azul, né? Por exemplo, um vermelho. Então, basta clicar, né, na instância com o botão direito, vai vir abrir essa tela e vocês vão vir aqui, ó, em reverter a objetos, ou seja, ele vai transformar, né, a sua instância em um objeto novamente, tá? Quando eu fizer isso aqui, vocês vão observar que aqui, ó, eu tenho 3 instâncias, ele vai cair para 2, né? Então, vamos lá, reverter para objetos, tá?
e agora ele caiu para duas instâncias, tá vendo? A partir daqui ele tornou um objeto, né? E eu posso modificar todas as propriedades, inclusive, né, a forma também, ó, ok? Então tá aqui, ó, diferença, né, que a gente vai estar utilizando entre você trabalhar com objeto e com símbolo. Senão, às vezes a pessoa acaba falando, pô, mas eu criei um determinada instância aqui, um determinado símbolo, puxei para cá, eu não consigo editar. E quando eu edito, né, todas as demais sofrem alteração. Mas é isso mesmo, tá? Que você tem que levar em mente. Caso você queira, né, de vários elementos, você queira modificar, você vai ter que reverter ele novamente para um objeto no CorelDRAW, tá certo? Bom, no caso da minha estrela aqui, ó, vamos lembrar que eu vou colocar novamente, ó, ela continua em azul, né? Essa aqui agora tornou-se um objeto independente, tá? Mas, vocês perceberem que eu posso rotacionar, tá? Eu posso alterar a dimensão, eu só não posso alterar os atributos, né? Suas propriedades, por exemplo, né? Do formato, que ele tem que manter o formato da minha estrela, tá? As cores de contorno, as cores de preenchimento, mais algumas coisas, tá? Então, eu fico limitado nisso aqui, tá? Mas como eu falei para vocês, o objetivo é caso você tenha uma repetição muito grande das imagens, essas imagens sejam iguais, tá? Eu não tenho que ocupar muito espaço, né, no meu disco, tá? Então esse é o objetivo de você trabalhar exatamente com o gerenciador de símbolos, tá certo? Bom, como eu não vou utilizar mais isso, né, eu vou fazer o seguinte, vamos deletar tudo, tá? Vamos selecionar esse objeto, vamos clicar aqui, ó, deletar, vamos deletar esse símbolo, vamos dar sim, ele vai deletar, né, o símbolo das instâncias, sobrou a bola, vamos deletar também. Ah, mas por que isso aqui não foi deletado? Não se esqueça, gente, que a gente reverteu ele para um objeto, tá certo? Então ele não é mais um símbolo, tá? Então se eu quiser deletar ele, né, método tradicional, seleciona o objeto do delete e já era, tá ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta uma biblioteca para a gente poder trabalhar com os símbolos. Por quê? Né? Às vezes a gente trabalha assim com muitos arquivos e a gente trabalha muito com repetição de imagens, principalmente quem gosta por exemplo, de publicar apostilas, essas coisas, ou trabalha, né? Vou dar um exemplo aqui no meu caso, né? Com eletricidade, com eletrônica, né? Ou também serve para pneumática. A gente trabalha muito com simbologia, tá? Então o que a gente faz? A gente cria um documento, né? Contando todas as simbologias e vai utilizando as suas instâncias, tá? Então eu tenho um arquivo aqui pronto, já vou só abrir aqui, ó, né? Abrir recentes. Eu tenho um arquivo aqui chamado eletrônica. Deixa eu abrir ele, eu vou ficar com dois arquivos abertos. Eu tenho algumas simbologias aqui em eletrônica, tá certo? Eu tenho algumas simbologias aqui em eletrônica. Se você clicar aqui no menu janela, né, eu posso alterar entre um arquivo e outro, ó, tá? Vamos vir para cá, ou clico aqui, ó, e vou para eletrônica, tá certo? Então às vezes eu quero fazer assim, mas eu quero montar um circuito eletrônico, né? Isso que eu já vi bastante gente fazer isso aí, né? Então, por exemplo, ele está aqui. Então ele fica com os dois arquivos abertos ao mesmo tempo, né? Então ele quer, por exemplo, lá um diodo, né? Então ele vem aqui em eletrônica, aí ele vem, seleciona o diodo, clica em copiar, aí vem de novo em janela, vem para cá e manda colar, né? Tá? Aí ele vai precisar, por exemplo, de um transistor. Então ele reverte para cá de novo, ó, janela, eletrônica, seleciona um transistor, no caso que o meu aqui é o PNP, copiar, vamos de novo, volta para cá, faz isso, colar, tá certo? Então esse aqui é um método que o pessoal costuma utilizar bastante, tá certo? Tá? E como vocês viram, não é nada produtivo, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai criar, né, um conjunto desses símbolos e jogar aqui dentro como se fosse um arquivo. Aí conforme eu vou precisar, eu só venho arrastando ele para minha tela, tá certo? Então vamos deletar isso aqui, né? Vamos novamente voltar aqui, ó. Vamos vir aqui em eletrônica, tá? Eu tenho meus símbolos aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou criar esses símbolos, passar esses símbolos para cá. Então vamos lá. Primeiro, vamos passar aqui o meu resistor, passo ele para cá, né? Passei o resistor, vamos passar aqui o diodo, vamos passar para cá o LED, vamos passar aqui o fotodiodo, vamos passar aqui meu diodo Zener,
Se vocês não entendem de eletrônica, né, gente, não esquenta a cabeça não, tá? É como tu tá trabalhando com símbolos só, né? Podia ser qualquer outro tipo de imagem, tá? O transistor NPN, transistor PNP, minha bateria, né? Minha bateria e vamos faltou aqui um capacitor. Vamos ver se dá pra encaixar ele aqui. Pronto, o capacitor, tá certo? A partir daqui eu posso deletar, tá? Por que eu posso deletar? Porque isso aqui na realidade acabou virando as instâncias de cada uma, tá certo? Que o símbolo meu já tá aqui dentro do gerenciador, tá ok? Bom, podemos apagar e tá aqui dentro, tá? Sem problema algum pra gente poder trabalhar, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Primeiro eu posso renomear cada um desses símbolos aqui, tá certo? Como a gente tem problema de tempo, né? Eu não vou renomear todos, eu vou colocar só o primeiro, né? Para lembrar como é que basta clicar duas vezes aqui, né? Então aqui nós temos um resistor, tá? Então vou colocar aqui resistor. Vamos fazer mais um outro aqui, ó. Diodo, tá certo? Então, opa. Diodo. Ok, pronto. Né? Então, eu posso ir renomeando cada um deles aqui para facilitar também, né, a localização de cada um. Porque às vezes você tem muitos símbolos aqui e depois você vai ficar perdido aqui na imensidão, aqui por causa de só trabalhando só com as miniaturas aqui, né? Fica meio complicado, tá certo? Agora o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos esses símbolos. Então eu seleciono lá no primeiro, lá em cima, ó, clico no botão esquerdo do mouse, né? Vem aqui embaixo, teclo Shift, segura, né? E teclo no último símbolo, tá ok? Vindo aqui, né? Vindo aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, exportar biblioteca, né? Clicando aqui em exportar biblioteca, ele já vai abrir para mim uma pasta, né, chamado symbols. Essa pasta, pessoal, ele fica num lugar meio muito mal localizado, tá, gente? Porque primeiro, ele fica aqui dentro, ó, em dados do aplicativo. Onde que fica esses dados de aplicativos, né? Tá? Ele vai ficar lá nos meus documentos, né? Documento and settings lá, alguma coisa. Fica difícil de você localizar ele depois, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma pasta. No meu caso, como exemplo, eu vou criar aqui dentro da pasta, aqui no desktop. Vou criar uma pasta chamada símbolos, né? Que já tem uma, mas vamos começar do zero, ó, né? Então vou criar aqui uma pasta, uma nova pasta. Vamos chamar de símbolos. Vamos chamar de eletrônica, que é mais fácil, né? Eletrônica. Abro ele aqui. Componentes. Tá? Então seriam os componentes eletrônicos. E vou mandar salvar. Ele vai salvar na biblioteca de símbolos com essa extensão .csl. Só clicar em salvar. Tá pronto, né? Já tá salvo aqui, ó. Ok? Muito bem, gente. Agora eu posso, vamos fechar esse arquivo. Deixa eu salvar alterações eletrônicas. Não quero salvar. Também não. E nós vamos voltar aqui, né, no nosso na nossa somente naquela tela, né, do gerenciador de símbolos, né? Vocês estão observando agora, falam assim, mas cadê o meu arquivo? Não está aqui, né? Sumiu. Tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou vir aqui, ó, clicar aqui em símbolos locais, vou clicar nesse botãozinho chamado adicionar biblioteca, ele vai abrir procurar pasta. Então vocês vão procurar, tá lá no desktop, né? Onde que eu salvei, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei, aqui ó, eletrônica, componentes. Dou ok, ele vai abrir para mim toda a minha listagem de componentes, tá certo? Bom, agora a partir daqui basta a gente utilizar, né? Clico aqui no diodo, trago o diodo para cá, tá aqui prontinho, né? Ah, eu quero um transistor, trago ele para cá e vamos utilizando, tá? Aí você vai montando os seus circuitos, tá certo? Uma coisa que eu percebi, por que os lapisinhos aqui agora ficaram com isso aqui, ó? Gente, ele ficou dessa maneira, tá? Para evitar a edição e a exclusão desse símbolo aqui, tá certo? Então você não tem como nem editar e nem excluir. Mas eu quero modificar, não gostei desse desenho aqui, tá? Não se esqueça que você salvou esse arquivo lá na área de trabalho. Vamos vir aqui, ó, né? Lembra que se salvaram aqui, ó, em eletrônica, tá? Isso aqui na realidade é como se fosse um arquivo do CorelDRAW. Então vocês abrindo ele, você consegue editar qualquer tipo de símbolo que você já tenha criado, tá certo? Opa, abrindo a pasta errada, tá certo, gente? Então tá aí como é que a gente trabalha com o gerenciador de símbolos, tá? Então eu acho que a partir de agora vocês não vão ter que ficar trabalhando com 2, 3 arquivos simultâneos, né? E ficar copiando, colando, copiando, colando. Então basta vocês arrastando as instâncias e vocês vão modificando, tá certo?
eu posso também, olha, daqui pra frente, falar assim, ah, mas eu quero modificar, por exemplo, uma cor, né? Normalmente a gente não usa. Mas você também pode reverter os objetos, ó, para objeto, tá? Então depois se eu quiser, por exemplo, colocar ele em preto aqui, ó, eu posso fazer, tá certo? Tá? Vou lembrar novamente, tá? Diferença. Se você reverte ele para um objeto, tá? Ele acaba fazendo parte do seu arquivo. Enquanto você estiver utilizando a parte somente a simbologia, arrastando para dentro aqui, você está trabalhando apenas com a instância do seu objeto, ou seja, é como se só tivesse um diodo, um resistor. Você pode ter 50 resistores no circuito que você desenhou, tá? Mas ele conta apenas como um. Se você reverter ele para um objeto, ele já passa a ser contado, tá, gente? Espero que todo mundo tenha entendido, tá certo? E até a próxima videoaula.